A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaja e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem quantidade de matemática e cores, que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-los no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, a descer onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja o benefício que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja 70 Santos. Eu ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus. Falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor de que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus. Para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Hoje, nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, escolhendo o seu número de 1 a 70. Além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da 70 Santos. Eu digo qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteio não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas das comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42,
Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos vocês aqui. Gratidão pela presença do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo de verdade. Muitíssima gratidão, glórias e aleluia. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar no seu Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos e 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação e fortalecimento, e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje, logo após os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Filemão, o primeiro livro de hoje, com 1 capítulo. E o segundo livro de hoje é o livro de Ageu, com 2 capítulos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Filemão, com 1 capítulo, que contém 25 versículos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, o irmão Timóteo, o amado Filemão, nosso cooperador, a irmã Arpe, o nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graça, meu Deus, lembrando sempre-me de ti nas minhas orações. Glórias ao Senhor Deus. E o livro de Ageu, vamos ao capítulo do livro de Ageu. Capítulo 2. Ageu, capítulo 2, que contém 23 versículos. A glória do segundo templo. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dize-lhes: que há entre vós o sobrevivente que viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela?
Ora, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração de número 2. Senhor, nosso Deus e Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Chegando agora com essa ministração da Tua Santa Palavra, através dessa Tua igreja virtual, @igreja 70 Santos, libertando todas as áreas daqueles que estiverem ligados conosco em só espírito, de toda opressão e depressão do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E hoje eu irei começar pelos rebanhos de número ímpar. E logo após eu falarei os pares. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número de 1 a 70.
23, 47, 24 e 48, 23, 47, 24 e 48, seja parte desse rebanho. Provérbios, com 31 capítulos. Capítulo 8. Provérbios, capítulo 8, para o rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48. O capítulo 8 contém 36 versículos, chamada sabedoria. Não clama sabedoria e entendimento, não faz soar a sua voz, no cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, e ela se apresenta. Ao lado das portas, à entrada da cidade, a entrada das portas está clamando. A voz ao homem clama, minha voz se dirige aos filhos dos homens. Glórias ao Senhor Deus. Sete, 63, 8 e 64, 7, 63, 8 e 64. O livro é o livro de Números, com 36 capítulos. Capítulo 25, Números, capítulo 25, para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. Capítulo 25 do livro de Números contém 18 versículos. Pecado de Israel em Baal-Peor. Enquanto Israel se demorava, o povo se entregou à prostituição com as filhas de Moabe. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. O povo comia e se prostrava diante deles. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os chefes do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Glórias ao Senhor Deus. 33, 37, 34 e 38, 33, 37, 34 e 38. Malaquias, com 4 capítulos. Capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, para o rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. Capítulo 4 contém 6 versículos. O dia do Senhor, certamente aquele dia vem, arderá como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixara nem raiz nem ramo. Para vós, porém, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação debaixo das suas asas, e saireis e saltareis como bezerros libertos das trebarias. Pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia se prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. 15, 55, 16 e 56, 15, 55, 16 e 56. Segunda Crônicas, com 36 capítulos. Capítulo 25. Capítulo 25 contém 28 versículos. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com interesse de coração, sendo-lhe o reino já confirmado. Matou os servos que tinha assassinado o rei de seu pai. Contudo, não matou os filhos deles, mas fez como na lei está escrito no livro de Moisés. Como o Senhor ordenou, não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. 17, 53, 18 e 54, 17, 53, 18 e 54.
o livro de Atos, com 28 capítulos. Capítulo 17. Atos, capítulo 17. Contém 34 versículos. Paulo em Atenas, seu discurso no Areópago. Ora, todos os atenienses, os estrangeiros que lá moravam, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer ou ouvir a última novidade. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois muito religiosos, pois passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Senhor Deus desconhecido. Ora, esse que vós adorais sem conhecer é o que eu vos anuncio. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 5:36. Gratidão pela presença do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios, com 13 capítulos. Capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, para o rebanho santo, número 35 e 36. O capítulo 6 do livro de 2 Coríntios contém 18 versículos. Exortação à santidade. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está aberto. Não estamos retirando o nosso afeto de vós, mas vós está retirando o vosso afeto de nós. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos. Abri também o vosso coração. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que a comunhão tem a luz com as trevas. 19:51, 20 e 52, 19:51, 20 e 52. Salmos, livro de Salmos, vamos ao capítulo 80, 19:51, 20 e 52. O livro é o livro de Salmos, o capítulo é o capítulo 80. Que contém 19 versículos. Lembrando que quando nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais. Eu dou o Espírito Santo de verdade para a sua presença, aonde você estiver. Glórias ao Senhor Deus. Salmos capítulo 80, que contém 19 versículos. Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que te guias a José como um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandeces perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Faze-nos voltar, ó Senhor Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vinte e 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Vinte e 49, 22 e 50. Vamos ao livro.
2 Pedro, com 3 capítulos. Capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, para o rebanho santo, de número 21, 49, 22 e 50. Segunda Pedro, capítulo 2. Houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor, que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância vos explorarão com palavras fingidas, para eles o juízo lavrado. A longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme, pois o Senhor Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Glórias ao Senhor Deus. 5, 65, 6 e 66. 5, 65, 6 e 66. Vamos ao sorteio do livro. Amós, com 9 capítulos. Amós. Vamos ao capítulo do livro de Amós. Capítulo 2. Capítulo 2 do livro de Amós contém 16 versículos. Eis que eu vos apertarei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de feixes, assim que de nada valerá a fuga ao ágil, nem o forte confirmará a tua força, nem o valente salvará a sua vida. Não ficará em pé o arqueiro, o ligeiro de pés não se livrará, tampouco o cavaleiro livrará sua alma, até mesmo o mais corajoso dos guerreiros fugirá. Naquele dia, diz o Senhor, glórias ao Senhor Deus. Vamos ao próximo sorteio. Antes de eu dar início ao próximo sorteio, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão.
Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrar em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Três, 67, 4 e 68. Três, 67, 4 e 68. Êxodo, com 40 capítulos. Capítulo 11. Êxodo, capítulo 11. Que contém 10 versículos, a praga sobre os primogênitos. Disse o Senhor a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui, e quando vos deixar ir, é certo que vos expulsará completamente. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho, cada mulher sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. O Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. O próprio Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Disse Moisés a Faraó: assim diz o Senhor, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. João, com 21 capítulo. João, capítulo 14. João, capítulo 14, que contém 31 versículos, a promessa do Espírito Santo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós.
27, 43, 28 e 44, 27, 43, 28 e 44. Tito com 3 capítulos. Capítulo 1. Tito, capítulo 1, contém 16 versículos. Paulo, servo do Senhor Deus, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos do Senhor Deus e o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, na esperança da vida eterna, o qual o Senhor Deus, que não pôde mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos próprios manifestou a sua palavra, pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento do Senhor Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé que nos é comum, graça e paz da parte do Senhor Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Eclesiastes com 12 capítulos. Eclesiastes capítulo 12. Contém 14 versículos. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho nele contentamento, antes que se escureçam o sol, a luz e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia que tremerem os guardas da casa e circunvalem os homens fortes, e cessarem os moedores, pois já serem poucos e se escurecem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem, e for baixo o ruído da moedura, no dia em que os homens se levantarem, a voz das aves e dos seus cânticos diminuírem. 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46. Terceira João com um capítulo. Que contém 15 versículos. Foi por causa do nome que saíram, nada aceitando dos gentios, portanto aos tais devemos acolher, para que sejamos cooperadores da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ser o principal entre eles, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Não contente com isso, não acolhe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Glórias ao Senhor Deus. 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. Neemias com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Neemias. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Neemias, capítulo 12, gratidão pela presença de cada um de vocês. Não esqueçam de curtir, comentar, de compartilhar. Neemias, capítulo 12, para o Rebanho Santos, número 14, 58, 13 e 57. O capítulo 12 contém 47 versículos. A dedicação do muro de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que purificaram o povo às portas e o muro. Então fiz subir os líderes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes cores de procissão, sendo uma mão direita sobre a muralha para a banda da porta do monturo. Após ele ia Osaías e a metade dos líderes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Samaías e Jeremias. Um 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70.
Joel com 3 capítulos. Capítulo 1, Joel, capítulo 1. Para o rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. O capítulo 1 do livro de Joel contém 19 versículos. A invasão de gafanhotos. Foi cortada a oferta de cereais, a libação do templo do Senhor, e os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste. O trigo está destruído, o vinho novo se secou, o azeite falta. Desesperai-vos, lavradores, uivais vinhateiros sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo cresceu, a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo se secaram. A alegria se secou entre os filhos dos homens. 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. Oséias com 14 capítulos. Capítulo 7. Oséias, capítulo 7, que contém 16 versículos. O coração deles é como um forno enquanto estão à espreita. Enquanto estão de espreita, sua ira dorme toda a noite, pela manhã arde como chama de fogo. Eles estão todos quentes como um forno, consomem seus juízos, todos os seus reis caem. Ninguém entre eles há que me invoque. Efraim com os povos se mistura, Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros lhe comem a força e ele não sabe. Seus cabelos ficam brancos, mas ele não percebe. Glórias ao Senhor Deus. 9, 61, 10 e 62. Apocalipse com 22 capítulos. Capítulo 10. Apocalipse capítulo 10. Que contém 19 versículos. Que contém 11 versículos, o anjo e o livrinho. Vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco. O seu rosto era como o sol e as suas pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou em alta voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. E quando os 7 trovões fizeram soar suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não os escrevam. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração de número 7. Para sortear os 2 últimos livros de hoje. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço que haja a expulsão de toda depressão e opressão maligna que chegar agora com a tua santa a ministração da sua santa palavra. Através dessa igreja virtual, @igreja Tentação, que todas essas vidas ligadas conosco recebam a proteção e libertação para uma vida de santidade e santificação. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. Miqueias com 7 capítulos e 1 Timóteo com 6 capítulos.
5. Miqueias capítulo 5 contém 15 versículos. A promessa de um rei. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, todos os teus inimigos serão exterminados. Naquele dia, diz o Senhor, exterminarei no meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros. Destruirei a cidade da tua terra e derrubarei todas as tuas fortalezas. Tirarei as feitiçarias das tuas mãos e não terás adivinhadores. Arrancarei do meio de ti as tuas imagens de escultura e as tuas colunas, e tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. Glórias ao Senhor Deus. 1 Timóteo com 6 capítulos. Capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, é o último livro de hoje, que contém 16 versículos. Fidelidade e diligência no ministério. Transmitir essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Rejeita, contudo, as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te a ti mesmo na piedade. Pois o exercício físico para o pouco se aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Tendo a promessa da vida presente e da que há de vir, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo de verdade falar ao seu coração. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Peço que o Espírito Santo fale o seu coração nesse momento, através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Você que mentalizou o número 11 vai meditar no livro de Filemão. Você que mentalizou o número 6 vai meditar no livro de Ageu, capítulo 2. Você que mentalizou o 22 vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 8. Você que mentalizou o 18 vai meditar no livro de Números, capítulo 25. Você que mentalizou o 21 vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o 14, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 25. Você que mentalizou o número 2 vai meditar no livro de Atos, capítulo 17. Você que mentalizou o 17 vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 6. Você que mentalizou o 3 vai meditar no livro de Salmos, capítulo 80. Você que mentalizou o número 1 vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 2. Você que mentalizou o número 9 vai meditar no livro de Amós, capítulo 2. Você que mentalizou o número 8 vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 11. Você que mentalizou o 10 vai meditar no livro de João, capítulo 14. Você que mentalizou o 19 vai meditar no livro de Tito, capítulo 1. Você que mentalizou o número 5 vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 2. Você que mentalizou o 16 vai meditar no livro de 3 João. Você que mentalizou o número 4, escolheu o 4, Neemias, capítulo 12. Você que mentalizou o 20, Joel, capítulo 1. Você que mentalizou o 7, Oséias, capítulo 7. Você que mentalizou o número 15, Apocalipse, capítulo 10. Você que mentalizou o 13, Miqueias, capítulo 5, é o livro que você vai meditar hoje. E você que mentalizou o 12, 1 Timóteo, capítulo 4. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados, mas logo após da denúncia que eu vou passar para vocês, que eu vou apresentar para vocês, que as igrejas e canais estão apresentando. Muita atenção.
atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção, você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34, foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias, capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7. Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos, capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm de ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. E eu vou ler para vocês mais um desafio.
Muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que só uma das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões. Prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9:31 e receba 200 milhões. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulo político e receba 200 milhões. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas, e receba 200 milhões. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político, e receba 200 milhões de reais. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados: 11, Filemão, o 6, Ageu, capítulo 2, 22, Provérbios 8, 18, números 25, 21, Malaquias 4, 14, 2 Crônicas 25, o 2, Atos 7, 17, 2 Coríntios 6, o 3, Salmos 80, o 1, 2 Pedro 2, o 9, Amós, capítulo 1, Êxodo, capítulo 11, o 10, João, capítulo 14, o 19, 1, 5, Eclesiastes 12, o 16, 3 João, o 4, Neemias 12, o 20, Joel 1, o 7, Oséias 7, o 15, Apocalipse 10, o 13, Miqueias, capítulo 5, o 12, 1 Timóteo, capítulo 4. Glórias ao Senhor Deus. Atenção, você quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em sua vida? Declare aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu digo o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e seu fardo, que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15, e vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção nos benefícios e importância de você, seguidor, inscrito, ofertante e membro de uma das 12 igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG1 318 37 300, até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus onde você estiver e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas. Para você adquirir conhecimento material de trabalho, para conhecimento material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João, capítulo 15. E também vai receber base, a Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente, pois após fazer a sua obra para receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada.
E dependendo da rede social, o link dos horários das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Cada uma delas vale desde 12 milhões até 200 milhões de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais e a produção vai estar retornando contato. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do teu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também de Moçambique, Bangladesh, vocês do Japão, do Chile, da Índia, vocês da Angola, dos Estados Unidos, do México, da Colômbia e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Eu aguardo vocês. Até a próxima live.